De volta com o artigo 14 da Constituição, de volta para falar dos direitos políticos. Uma questão importante não só para o direito constitucional, mas também para o direito eleitoral e para qualquer cidadão. No vídeo passado, nós estudamos o artigo 14, o caput do artigo 14 e vimos também seus incisos, a questão do plebiscito, uma consulta anterior, prévia aos eleitores, a questão do referendo, uma consulta posterior e também a iniciativa popular. Os eleitores brasileiros, eles podem dar início ao processo legislativo, encaminhando um projeto de lei à Câmara dos Deputados. A regulamentação da iniciativa popular está no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, e é matéria, de processo legislativo. O importante aqui, em termos de direitos políticos, é perceber que a iniciativa popular existe em nossa Constituição e é uma forma de participação do cidadão em nossa democracia. Só que o objetivo do presente vídeo não é analisar novamente as questões que nós vimos no vídeo passado. O objetivo é falar de uma questão teórica comum em algumas bancas examinadoras, e também analisar o parágrafo 1º e 2º da Constituição. Fundamentais, Sempre tem questão sobre parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 14, uma das questões mais recorrentes, seja no âmbito do direito constitucional, do direito eleitoral. Então, o que a gente precisa observar em termos práticos de concurso aqui? Primeiro, a doutrina classifica os direitos políticos em direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. E é muito simples fazer uma distinção entre direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Basta lembrar o seguinte: nos direitos políticos positivos, eu tenho uma ação positiva do cidadão no exercício de seus direitos políticos. Então, o protagonista da ação, quem age, é o cidadão. O cidadão quer exercer os seus direitos políticos. Então, percebam um detalhe: os direitos políticos positivos, eles abrangem tanto a capacidade eleitoral ativa do eleitor, a capacidade de se alistar enquanto eleitor e de votar em uma determinada eleição, como abrange também a capacidade eleitoral passiva do eleitor, a capacidade de se candidatar a um determinado mandato eletivo em uma dada eleição, desde que atendido, é claro, as condições de elegibilidade que a gente vai estudar no parágrafo 3º. Então, nós estamos falando de uma questão simples. Falei de direitos políticos positivos, é uma ação positiva do cidadão no exercício de direitos políticos e representa tanto o exercício da capacidade eleitoral ativa, se alistar enquanto eleitor e votar, como da capacidade eleitoral passiva, o ato de ser votado, o ato de se candidatar a um determinado cargo, Então, direitos políticos positivos possuem essa subdivisão, abrangem essas duas capacidades eleitorais, tanto a ativa quanto a passiva, diferente de direitos políticos negativos. Nos direitos políticos negativos, eu tenho uma situação de inelegibilidade, ou então uma situação de perda ou suspensão dos direitos políticos. Então percebam que nos direitos políticos negativos nos direitos políticos negativos existe uma restrição por parte do ordenamento jurídico, no sentido de impedir, restringir o exercício de direitos políticos por parte do cidadão. Quando se fala das inelegibilidades, eu tenho um exemplo de direitos políticos negativos. Quando se fala de perda e suspensão dos direitos políticos, no artigo 15 da Constituição, por exemplo, outro exemplo de direitos políticos negativos. Então não se esqueçam, é uma questão doutrinária, mas basta fazer essa esquematização. Falei de direitos políticos, Existem direitos políticos positivos, ok? E os direitos políticos positivos abrangem a capacidade eleitoral, capacidade eleitoral ativa, e abrange também o quê? A capacidade eleitoral passiva. Então eu estou falando tanto do ato de se alistar e votar, vou colocar o voto aqui, como sendo o principal exemplo, mas o alistamento eleitoral também, e a capacidade eleitoral passiva, ser votado,
ou seja, ele se candidatou, o cidadão se candidatou a um determinado mandato eletivo. Só que existem também, né, os direitos políticos negativos. E quando se pensa em direitos políticos negativos, eu estou falando das situações de, né, inelegibilidade. Vamos lá, ó. As situações de inelegibilidade, as inelegibilidades, tá? E também a questão de perda ou suspensão dos direitos políticos, tá? Ficou apertadinho aqui, ó, mas dá para vocês entenderem aí, ó. Negativos, direitos políticos negativos, são as inelegibilidades e a perda ou suspensão, né, dos direitos políticos. Coloquei perda, né, ou suspensão dos direitos políticos. Deu para entender aí, gente? Deu, né? Então, ó, inelegibilidades, perda ou suspensão dos direitos políticos. Estamos diante de direitos políticos negativos, ok? Então, ó, uma questão teórica, mais comum em provas nível superior, mas importante. Direitos políticos, existem direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Os positivos abrangem a capacidade eleitoral ativa e também a capacidade eleitoral passiva, o ato de se alistar e votar e o ato de se candidatar, de ser votado. Já nos direitos políticos negativos, nós estamos falando das inelegibilidades e da perda ou suspensão dos direitos políticos. Tá? Lembrando que quando se fala de perda ou suspensão dos direitos políticos, em regra a questão faz uma referência ao artigo 15 da Constituição. Quando se fala de inelegibilidades, eu estou falando do artigo 14, parágrafo 4º até o parágrafo 9º, que nós vamos analisar em uma outra aula, tá? Então, atenção, ó, é a primeira questão que a gente tem que tomar cuidado no atual vídeo. Só que grande parte das questões sobre o artigo 14 se concentram também no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. E aí tem alguns detalhes importantes aqui, ó. Vejam só. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são, então, tanto o ato de se alistar, tanto o alistamento eleitoral, quanto o voto são, inciso 1º, obrigatórios para os maiores de 18 anos. Regra geral, né? Em regra, concurso nem faz esse tipo de cobrança. Afinal de contas, nós estamos falando de algo que todos os eleitores sabem, que todos os cidadãos, em regra, têm noção. Se eu tenho 18 anos de idade, eu sou obrigado a me alistar enquanto eleitor e obrigado a votar ou a justificar o meu voto em uma determinada eleição. Então, o alistamento eleitoral e o voto são, inciso 1º, obrigatórios para os maiores de 18 anos. E o inciso 2º? Marquem o inciso 2º. Quando o examinador cobra o parágrafo 1º, a questão vai fazer referência ao inciso 2º. Tenham certeza disso. Então, olha só, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para, a linha A, os analfabetos. Então, os analfabetos, eles não possuem a obrigatoriedade de se alistarem quando completam 18 anos de idade. E mesmo que se alistem enquanto eleitores, afinal de contas é uma faculdade, eles não estão obrigados a votar. Então, percebam o seguinte, o analfabeto, ele é alistável, mas ele não é elegível, tá? Por que eu estou afirmando isso já de antemão? Porque nós vamos estudar o parágrafo 4º do artigo 14 e vejam o texto do parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, tá? Então, o analfabeto, ele possui alistabilidade. Ele pode se alistar enquanto eleitor, mas ele não possui elegibilidade. Ele não pode se candidatar, afinal de contas, ele é um inelegível. Está lá no parágrafo 4º do artigo 14. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, tá? Então não se esqueçam desse detalhe com relação aos analfabetos. Podem marcar a linha A, é a questão mais recorrente, mais importante aí sobre o inciso 2º. Depois, a linha B, os maiores de 70 anos. Atenção, os maiores de 70 anos. Banca examinadora adora falar 60, 60, não, 70 anos, tá? Os maiores de 70 anos. Então, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 70 anos. Detalhe, né? Em regra, a grande maioria, né, dos maiores de 70 anos votavam antes.
eram eleitores, estavam obrigados, né, a alistar enquanto eleitores e votar em uma determinada eleição ou justificar o seu voto. Afinal de contas, né, seguiam a regra do inciso 1º, a não ser que ele fosse um analfabeto, que ele seja, melhor dizendo, né, um analfabeto. Mas aí caiu na situação da linha A. Então, banca examinadora, quando vai organizar uma questão aqui baseada na linha B, ela pensa tão somente na idade. Então, a pegadinha sempre é em cima da idade. Porque até 70 anos, a pessoa estava obrigada a votar. A partir do momento que ela completa 70 anos, o voto passa a ser facultativo. Afinal de contas, ela já votava, ela já estava alistada enquanto eleitora, tá? Então eu tenho que perceber esse detalhezinho aí, ó, e é por isso que banca examinadora, na maioria das vezes, mexe na idade. Então basta guardar 70, maiores de 70 anos, tá? Porque se eu for analisar essa questão, né, se ele era listado ou não, eu estou falando, por exemplo, de uma questão que envolva o analfabeto. E aí eu caio na situação da linha A, que nós já analisamos anteriormente. E a linha C? A linha C, das três, é a menos comum, mas é importante lembrar, os adolescentes, eles podem se alistar enquanto eleitores, tá? E podem votar? Sim, mas desde que tenham mais de 16 anos e menos de 18. Então, adolescentes entre 16 e 18 anos podem se alistar junto à Justiça Eleitoral e podem votar em uma determinada eleição. Então não se esqueçam, ó, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para a linha C, os maiores de 16 e menores de 18 anos, tá? Não se esqueçam, maior de 16 e menor de 18. Estou falando de adolescentes que estão entre 16 e 18 anos de idade. E um detalhe, ó, eu tenho 17 anos, me alistei enquanto eleitor. A partir do momento que eu me alisto enquanto eleitor, estou obrigado a votar? Não, o voto continua sendo facultativo. O mesmo vale para o analfabeto, né? O analfabeto se alistou enquanto eleitor, ele está obrigado a votar? Não, o voto continua facultativo, ok? Então atenção, muito cuidado mesmo com o inciso 2º e as alíneas do inciso 2º, diversas, inúmeras questões em concursos públicos. E o parágrafo 2º também é importante? Sim, porque ele vai falar da situação do estrangeiro e dos conscritos, aqueles que prestam serviço militar obrigatório. Atenção, vejam o texto da Constituição. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Atenção, grifem aí, ó, serviço militar obrigatório. O que significa conscrição? Quem é um conscrito? É aquele que presta serviço militar obrigatório. Eu não estou falando de alguém que resolveu fazer carreira nas Forças Armadas, se tornar um oficial das Forças Armadas. Eu estou falando daquele que presta serviço militar obrigatório. Um recruta, por exemplo, tá? Então, ó, falei de alguém que presta serviço militar obrigatório, seja na Marinha, seja no Exército, seja na Aeronáutica, desculpe, tá? Eu estou falando de alguém que está conscrito, que está numa situação de conscrição militar. A partir do momento que isso acontece, ele não pode se alistar enquanto eleitor, tá? Então, ó, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Uma questão importante aqui, ó, estrangeiros. Desde o tema nacionalidade, eu tenho dito para vocês, uma das condições para o exercício de direitos políticos no Brasil é a nacionalidade brasileira. Naturalmente, se eu falo de alistamento eleitoral, eu tenho que ser brasileiro, nato ou naturalizado. Então aqui nós temos uma regra geral. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. E todas as vezes que isso cair em um concurso público, em regra, nós estamos falando em 99,9% das afirmativas como sendo uma afirmativa correta. Só que tomem cuidado. Em alguns concursos, o examinador quer saber se você conhece a regra do artigo 12, parágrafo 1º. O que nós temos no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição? O português equiparado. Um português pode vir a exercer direitos políticos no Brasil? Por exemplo, um português pode se alistar enquanto eleitor no Brasil?
Sim, desde que ele esteja na condição de português equiparado. Eu não tenho uma equiparação com brasileiro naturalizado? Lembrem-se do texto do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. Qual brasileiro? Brasileiro naturalizado, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então imagine o seguinte, lá em Portugal, o brasileiro que está lá em Portugal tem direito de se alistar enquanto eleitor lá em Portugal. Opa, se esse direito é reservado aos brasileiros que estão em Portugal, o que o português que está aqui no Brasil pode pedir? A equiparação em direitos com o brasileiro naturalizado. Então, consequentemente, ele poderia se alistar enquanto eleitor, tá? Então, atenção, muitos doutrinadores consideram que a afirmativa do parágrafo 2º não pode ser interpretada de forma absoluta. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. Verdade, regra geral. Exceção, português equiparado. Só que em um concurso público fica muito fácil você distinguir se o examinador está querendo isso ou não, está querendo saber se você sabe ou não a regra do português equiparado. Ele começa o enunciado falando assim, Manuel, português residente no Brasil, tá? E aí conta a história que lá em Portugal o brasileiro pode se alistar enquanto eleitor, tá? Então é uma questão simples, aí você consegue claramente identificar pelo enunciado se o examinador está querendo cobrar ou não a situação do português equiparado. Mas é uma questão rara. Em regra, banca examinadora, né, copia e cola o texto do parágrafo 2º na sua prova, na questão de concurso, ok? Bem, com isso, a gente finaliza o parágrafo 1º e finaliza também o parágrafo 2º. E no nosso próximo vídeo, nós vamos falar a respeito de capacidade eleitoral passiva. Nós vamos estudar as condições de elegibilidade presentes no parágrafo 3º da Constituição. Tá? Uma aula fundamental. O parágrafo 3º é, sem dúvida nenhuma, o parágrafo mais cobrado de todos os do artigo 14 da Constituição. Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, falando deste importante assunto, falando de capacidade eleitoral passiva, de condições de elegibilidade. Obrigado e até mais.